Bom dia a todos. Eu sou o Cristiano Ribas, analista de negócios na Exactus. E hoje nós vamos falar a respeito dos auxílios doença e acidente. Mais especificamente, a respeito da contribuição sobre os 15 primeiros dias de afastamento. Que contribuição estamos falando? A respeito da contribuição previdenciária. Todos os assuntos apresentados hoje, eles se baseiam no parecer SEI, número 116/120, do ano de 2020, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Esse parecer, ele nos dá esclarecimentos, ele nos dá orientações a respeito da decisão do FGTS, da decisão do STF em relação à contribuição patronal. A não incidência, na verdade, da contribuição previdenciária. Essa mudança na contribuição previdenciária, ela tem efeitos a partir de novembro de 2020. Todos os valores pagos pela empresa a título dos 15 primeiros dias que antecedem o benefício previdenciário de auxílio-doença ou acidente de trabalho, a partir de novembro de 2020, eles deixam de incidir INSS. E essa decisão, ela favorece tanto o empregador, em relação à sua contribuição previdenciária patronal, como também em relação ao GILRAT e terceiros. A decisão do STF, ela também se estende ao empregado em relação à sua contribuição previdenciária. No primeiro instante, quando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestou seu parecer, a orientação era de que esta mudança, essa decisão do STF, ela afetava apenas o empregador, ou seja, a parte das contribuições do empregador. Depois, já no início de fevereiro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional voltou a se manifestar a respeito do assunto, informando que, além do empregador, essa decisão também favorecia o empregado. Então, a gente faz este alerta a respeito deste assunto, né? Damos esta ênfase em relação a isso, de que não é apenas para o empregador, como foi mencionado inicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas ela também se estende ao empregado. Ambos agora deixam de recolher contribuições previdenciárias nesta hipótese. Que, reforço, dos 15 primeiros dias que antecedem o benefício previdenciário de auxílio-doença ou acidente de trabalho. O que é importante compreender com respeito a esta decisão? Observem bem. Esta decisão, ela só vai se aplicar nos casos em que tenham os benefícios, né? O auxílio-doença, o acidente de trabalho, ele tenha sido deferido pela Previdência Social. Ou seja, não vai ocorrer a incidência de INSS para as
duas partes, empregado e empregador, se, primeiro, o benefício ultrapassa 16 dias. Segundo, se este benefício foi deferido pela Previdência Social. Mesmo que ele ultrapasse 15 dias, ou seja, ele tem 16 dias ou mais, mas ele não é deferido pela Previdência Social, ou seja, em outras palavras, o trabalhador passa por uma perícia e a perícia avalia que os 15 primeiros dias do afastamento eram suficientes para a sua recuperação. E o benefício, então, não é deferido. Nesta hipótese, o auxílio, os dias de doença e acidente de trabalho pagos pela empresa têm incidência normal da contribuição previdenciária. Outra situação que é importante reforçarmos. Se o afastamento ele é menor que 15 dias, as contribuições citadas, tanto do empregado como do empregador, continuam realizando normalmente o recolhimento do INSS, ou seja, o recolhimento das contribuições patronais. Então vamos lá, para frisar. Estas medidas, essa decisão do STF só tem efeito se o afastamento é igual ou superior a 16 dias e se o benefício ele foi deferido pela Previdência. Caso contrário, as incidências sobre os 15 primeiros dias de contribuição previdenciária, tanto patronal como do empregador, vão ocorrer normalmente. Vocês já devem imaginar, considerando o que já foi dito até o momento, que pode ocorrer, nesta hipótese, a retificação nas folhas de pagamento. Por quê? Não é novidade para ninguém que a Previdência, que essas perícias, realizadas pela Previdência Social, elas podem levar um tempo grande. Elas podem demorar 1 mês, 2, 3, já ouvimos casos de 4 ou até mais tempo, principalmente agora, nesse período em que estamos passando por uma pandemia causada pelo coronavírus. Então, a perícia do INSS, ela pode demorar mais do que o esperado. Então, fica difícil se antecipar em relação a um afastamento que foi superior a 15 dias, em que o próprio trabalhador ou ainda a empresa acredita que o benefício será deferido. Fica difícil prever se esse fato de fato vai ocorrer e o usuário se antecipar em relação a isso, imaginando que o benefício será deferido. Então, por conta disso, pode sim ocorrer a necessidade de retificação nas folhas de pagamento, depois de terem sido elaboradas, fechadas, transmitidas ao CEFIP ou ainda para aqueles que já estão no e-social. Pode haver a necessidade dessas retificações, visto que a decisão da Previdência Social acerca da concessão ou não do benefício pode ocorrer posteriormente ao recolhimento das contribuições. É por esse motivo que
será necessário que o departamento pessoal da empresa, aquele que elabora a folha de pagamento, aquele que acompanha estes afastamentos, ele possa acompanhar este trâmite em relação à perícia, à concessão ou não do benefício e retificar, efetuar melhor, as retificações na folha, se for o caso. Eu penso que vocês, ao me ouvirem, devem estar imaginando assim, nossa, complicou, né? Isso vai gerar um retrabalho. Sim, pode acontecer de se gerar um retrabalho. Por quê? Nós temos duas hipóteses. Se o usuário se antecipa, imaginando que o benefício será deferido, e depois ele não há concessão do benefício, ele vai ter que retificar a folha, aqueles encargos que ele deixou de recolher vão ter que ser recolhidos e, pior, com multa e juros, porque estão sendo recolhidos em atrasos. Ou seja, a parte dessas contribuições sobre esses benefícios que supostamente imaginava-se que não haveria incidência, justamente pelo benefício não ter sido concedido, vão ter incidência, e se ele não foi recolhido, vai ter que refazer o processamento da folha. Daqui a pouco eu vou explicar como que isso ocorre, vai ocorrer no sistema, né? Como que o usuário deve proceder, vai ter que refazer os cálculos da folha e retransmitir o CFIP e o E-Social. Por outro lado, também, se o usuário aguarda a decisão da Previdência Social em relação à concessão do benefício, ou seja, aguarda a Previdência aprovar o benefício, conceder, deferir, é o termo correto, o benefício, ele também vai ter que refazer sua folha de pagamento. Por quê? A partir do momento que o benefício é deferido, aqueles 15 primeiros dias do afastamento não tem incidência de INSS, contribuição previdenciária, para o empregado e empregador. Ele vai ter que indicar essa informação no sistema, reprocessar a folha de pagamento e retransmitir o E-Social e também o CFIP, conforme o caso. Então, para fecharmos esta parte, a partir de agora, o usuário da folha tem que estar bem atento. E não há maneiras do sistema identificar que o benefício foi deferido ou não automaticamente. Esse é um controle que o próprio usuário da folha de pagamento, aquele que elabora a folha de pagamento, vai ter que fazer. E quando o fato ocorrer, esse deferimento ocorrer, ele vai ter que proceder com determinadas marcações no sistema da folha de pagamento para que o sistema refaça os cálculos de não incidência da contribuição previdenciária. Então vamos agora observar como que isto vai funcionar no sistema da folha de pagamento. Então nós, diante destas mudanças, diante dessa decisão do STF, nós fizemos algumas adequações no sistema Weiner, né? O sistema folha de pagamento. Nós, como sempre,
queremos facilitar continuar facilitando o dia a dia de nossos usuários. Então, o que foi feito para simplificar esse processo? Aqui no cadastro de afastamentos, vocês vão observar que nós incluímos um campo novo. Esse campo novo, ele está aqui no quadro Afastamentos. O nome do novo campo é Benefício Deferido. Quando o tipo de afastamento cadastrado, indicado neste primeiro campo do quadro, ele é igual a 400, doença, ou 450, reafastamento por motivo de doença, ou ainda 500, acidente de trabalho, ou 550, reafastamento por acidente de trabalho, o sistema vai habilitar o campo benefício deferido, para que o usuário, então, possa marcar se este afastamento, por um desses motivos citados, foi ou não deferido pela Previdência Social. Daqui a pouco, já na sequência, eu vou explicar que mudanças que ocorrem na rotina de cálculo da folha em consequência desta marcação. Só reforço, o campo benefício deferido, teoricamente, ele deve ser marcado somente a partir do momento em que o usuário constatou que o benefício foi deferido. Ele pode se antecipar, imaginando que o benefício será de fato deferido? Pode. Só que isso gera consequências. Se lá na frente o benefício não é deferido, ele tem que voltar, desmarcar, reprocessar a folha de pagamento e retransmitir ao social, retransmitir o CFIP. Consequentemente, nessa hipótese, ficou uma diferença a recolher, ou seja, que deixou de ser recolhida, e ele vai ter que recolher esta diferença, esta incidência de contribuição patronal sobre doença e acidente referente aos 15 primeiros dias, até os 15 primeiros dias, com multa e com juros. Então, vamos agora observar outras mudanças que ocorreram no sistema em relação a esta decisão do STF, da não incidência sobre os 15 primeiros dias que antecedem a hipótese de auxílio-doença e auxílio-acidente de trabalho deferidos pela Previdência Social. Antes, só para reforçar, a maneira que o usuário cadastra estes tipos de afastamento não mudou. Vocês podem observar aqui na tela que ao clicar no campo afastamento, o sistema vai apresentar a lista de opções, a mesma lista de opções que nós temos hoje, e estão aqui como já estavam antes. O motivo 400, doença, 450, reafastamento por auxílio-doença, 500, acidente de trabalho e 550, reafastamento por acidente de trabalho. O seu usuário vai continuar usando os mesmos motivos de afastamento. O que vai mudar é a questão do benefício ser deferido ou não. Quando ele for deferido, então vem aqui e marca o campo. Nessa hipótese, vamos aqui. O que vai acontecer? Para que o tratamento possa ocorrer da maneira esperada pelo E-Social e também pelo CFIP, nós criamos
dois novos eventos na tabela de eventos, na nossa tabela de eventos. Quais são esses dois novos eventos criados? O evento acidente de trabalho, observem aqui a descrição dele, ó. Acidente de trabalho, ele é um evento de provento, está aqui com um sinal de positivo, mais, sinal mais, né? E ele tem ali na sua descrição também, para facilitar a identificação e entendimento, a descrição benefício deferido. Observem que ele foi criado logo abaixo do evento normal de acidente de trabalho. Né? Só que este evento, o 040, no caso dessa base, acidente de trabalho, ele vai continuar sendo usado para a hipótese normal, a hipótese em que o benefício não foi deferido, a hipótese em que a incidência da contribuição previdenciária, tanto do empregado como do empregador, ela continua ocorrendo normalmente. E então, o novo evento criado será utilizado para os casos em que o benefício ele é deferido. A mesma coisa, ela ocorre com o auxílio-doença. Observem que nós temos um novo evento padrão de auxílio-doença. Ele é um evento também de provento, mas ele recebeu um acréscimo na sua descrição, chamado benefício deferido. Quando o benefício não for deferido, o sistema vai continuar usando o evento padrão normal. Nesta base, ele é o 0,50, ó, auxílio-doença provento, onde há incidência sobre os 15 primeiros dias da contribuição previdenciária. Se o benefício for deferido de auxílio-doença, ou seja, ele é maior que 15 dias e foi deferido pela Previdência, o usuário, como mencionei há pouco, vai fazer essa marcação no cadastro de afastamento e o sistema, ao invés de usar o evento normal de auxílio-doença provento, passa a usar o novo evento padrão auxílio-doença provento, benefício deferido. Observem que aqui, ao selecionar estes eventos, nós selecionamos aqui primeiro o evento de acidente de trabalho, benefício deferido. Ele, como eu disse, ele é um novo evento, mas é um evento padrão, ele recebeu o código P021, mas observem que o campo INSS deste evento, ele tem a opção não incide, diferente do evento de acidente de trabalho normal, onde o campo INSS ele apresenta a opção incide sobre salário. Então, quando o benefício for diferido, repito, deixa de usar o evento padrão normal e o sistema passa automaticamente a usar o evento de INSS referente a benefício deferido, né? E a tributação, né, a incidência aqui do INSS, ela não incide. Em relação aos demais encargos, não muda nada. Né? O imposto, a incidência aqui do imposto de renda, da contribuição sindical, do FGTS e até mesmo do salário família, ela continua normal. Não muda nada. O mesmo, ó, vou trocar de tela, o mesmo acontece com o auxílio-doença, em que o benefício ele foi deferido. Observem que ele também além dele ser um novo evento, ele também é um evento padrão que recebeu o código P022. Né? Eventos padrões são aqueles eventos que executam uma rotina pré-definida pelo sistema. E o campo INSS também, ele apresenta a opção
não incide. Os demais encargos não mudam nada. Eles são idênticos ao que você já possui em sua base em relação ao acidente de trabalho e auxílio-doença e acidente de trabalho normal, tá? Então, em resumo, o que muda é apenas aqui, ó, a incidência. Deixa de ocorrer a incidência. Vamos dar uma olhadinha, é um simples exemplo, de como que fica isso no movimento online da folha de pagamento. Observem que este empregado afastado no mês, ele apresenta lá como saldo de salário, né? Salário normal, 19 dias trabalhados. A base de cálculo do evento salário, ou seja, o valor que ele recebe por dia é R$ 60,10, que totalizam R$ 1.142,03. O sistema também apresenta um novo evento, né, na hipótese do benefício deferido, vamos reforçar isso aqui nesse exemplo, tá? O sistema apresenta 11 dias, porque o acidente de trabalho ele teve apenas 11 dias neste primeiro mês, não significa que ele tem só 11 dias, tá? Nessa hipótese aqui, ele se estende para o mês posterior, ele ultrapassa os 15 dias, ou seja, ele tem 16 ou mais dias, e o seu benefício foi deferido pela Previdência Social. Então, nessa hipótese, aquele campo do quadro do cadastro de afastamentos, um novo campo chamado benefício deferido, ele foi marcado. O sistema, ao invés de lançar o evento padrão normal, lançou um novo evento padrão para benefício deferido. E olha como que fica, então, aqui a base do INSS. Ó. O sistema considera apenas os eventos que têm incidência de INSS. Nesse caso, é apenas 1.142,03. É o valor do evento de salário. Ele deixa de considerar, como faz numa situação normal, onde o afastamento é inferior a 15 dias, ou ainda que mesmo que seja superior a 15, o benefício não é deferido, ele deixa de considerar esse valor aqui na base de cálculo. Então, por isso que nós temos aqui neste exemplo, apenas 1.142,03 de base de cálculo de INSS, e já em relação ao FGTS, o valor normal, como até então tem sido calculado. Ele soma o valor do salário normal, como também considera o valor do acidente de trabalho, mesmo deferido pela Previdência Social, tá? Então, por isso que temos essa diferença aqui no cálculo na base do INSS e do FGTS, justamente por essa questão de benefícios deferidos não terem a incidência da contribuição patronal. Nós estamos falando de acidente de trabalho, mas o comportamento do sistema ele será idêntico ao caso, nos casos, né, de auxílio-doença. O período é superior a 15 dias e o benefício é deferido, o usuário vai marcar o novo campo, no cadastro de afastamentos, e esta parte lançada no novo evento de auxílio-doença, porém BD, benefício deferido, deixa de ser base de cálculo do INSS. Pessoal,
Vamos falar um pouquinho agora, antes de finalizarmos esta apresentação, a respeito dos reflexos que estas mudanças têm no e-social e também no Cefip. Então, começando aí pelo e-social, é importante reforçarmos, né, que afastamentos iguais ou inferiores a 15 dias, ou mesmo que ele seja posterior a 15 dias, mas o benefício não foi deferido pela Previdência Social, o sistema ele vai continuar usando os atuais eventos de padrão, eventos padrões de doença e acidente, onde o campo lá na tabela de eventos, chamado INSS, apresenta a opção incide sobre salários, que no e-social corresponde ao código 11. O código 11, a descrição do código 11 é que o evento é base de cálculo mensal e o cálculo da sua contribuição vai ocorrer tanto para o empregado como para o empregador. Agora, já para os casos em que o afastamento ele é igual ou superior a 16 dias e, importante reforçar, o benefício foi definido pela Previdência Social, o sistema usará os novos eventos padrões de doença e acidente. Como eu já mostrei há pouco, esses novos eventos, o campo deles, INSS, lá na tabela de eventos, eles apresentam a opção não incide. Essa opção não incide na folha de pagamento corresponde ao código 00, não é base de cálculo e vai fazer com que esses valores deixem de ser considerados para cálculo da contribuição previdenciária, tanto do empregado como do empregador, no e-social. Tá? Então, no e-social, eu posso dizer para vocês que essa situação ficou bem tranquila de ser tratada. O afastamento é menor que 15, ou mesmo que posterior a 15, mas não foi deferido, não muda nada. Você não marca um novo campo no cadastro de afastamentos e as incidências vão ocorrer normalmente. O benefício é superior, igual ou superior a 16 dias, ou seja, tem mais que 15. E ele também foi deferido, o sistema passa automaticamente a utilizar os dois novos eventos padrões. E aí, no e-social, quando esses eventos chegarem ao e-social, esses dois novos eventos, eles estão lá com a sua tributação igual a 0, não é base de cálculo, não incide, e eles deixam de ser considerados para o cálculo da contribuição previdenciária patronal e do empregado. Em relação à contribuição patronal, só quero reforçar algo que foi citado bem no início desta apresentação. Essa não incidência, ela vale tanto para a contribuição previdenciária patronal, como também sobre o GILRAT e terceiros. Ou seja, não há contribuição nenhuma por parte da empresa sobre esses 15 primeiros dias que antecedem o benefício previdenciário e que o benefício previdenciário foi deferido pela Previdência Social. Já em relação ao Cefip, falando a respeito de implementação, né? Falando a respeito de questões técnicas, houve um trabalho muito maior
em adaptar, né, fazer as adaptações necessárias no arquivo, na geração do arquivo CFIP, para que ele possa gerar essas informações à Caixa, através do CFIP, da maneira esperada, da maneira que foi estipulada no manual CFIP 8.4, que foi publicado em 4 de janeiro de 2021. Aí no slide está 2020, foi um erro de digitação, mas o manual, na verdade, foi publicado em 4 de janeiro de 2021, há pouco mais de 2 meses atrás. Na virada do ano, saiu uma nova versão do aplicativo CFIP e, mais precisamente, dia 24 de dezembro, saiu o aplicativo e, no dia 4 de janeiro, saiu o manual. Embora essa decisão do STF em relação à não incidência sobre doença e acidente sobre os primeiros 15 dias, elas têm um efeito retroativo. Elas são válidas desde novembro de 2020. Então o CFIP foi o que deu mais trabalho para poder ser adequado. Nós não vamos entrar nesse mérito do tamanho do trabalho, daquilo que foi feito para que o sistema Weiner, o sistema folha de pagamento possa gerar essas informações, mas para aqueles que queiram saber mais a respeito destas mudanças, eu sugiro a leitura das orientações apresentadas no tópico 4.7.5 deste manual do CFIP 8.4, publicado em janeiro de 2021. Tá? Lá ele apresenta, destacado na cor verde, todas as mudanças relacionadas a essa na hipótese dessa não incidência da contribuição previdenciária sobre doença e acidente de trabalho. Então, aquilo que estava sendo pedido para poder ser ajustado manualmente até a publicação destas adaptações no sistema folha de pagamento, elas deixam de ser necessárias a partir do momento em que você atualizar o sistema. Esses ajustes manuais, nós reconhecemos que eles geram um certo trabalho para o usuário, né? Mas ele era necessário, visto que o validador, os ajustes no validador, as orientações no manuais, elas saíram há 2 meses após a decisão do STF. A decisão do STF tinha vigor a partir de novembro, e estas mudanças no validador, essas mudanças, orientações no manual, saíram 2 meses depois. E foi necessário um tempo para poder adaptar o sistema a essas novas necessidades, a essas orientações. Isto já está pronto, testado, e neste momento se encontra em fase final de homologação. Nós acreditamos que nos próximos dias, talvez semanas, torcemos para que isto ocorra ainda este mês, mas para isso nós precisamos ter certeza que as demais rotinas, até mesmo as próprias situações relacionadas com e-social e CFIP, elas estejam estáveis. Então, para
na publicação do próximo hotfix, este novo campo, esses novos eventos, esses novos processos que serão realizados pelo sistema de acordo com o deferimento ou não do benefício, né? Lembrando que ele só vale quando ele é superior, né, a 15 dias, ou seja, tem 16 ou mais dias. Não importa, um aspecto importante que eu aproveito para mencionar, não importa se ele tenha começado no mês e ele só atinge os 15 primeiros dias no próximo mês, não importa isso. Aproveito também para reforçar a importância de utilizar os eventos de reafastamento quando o trabalhador se reafasta pelo mesmo motivo, né? Então, o trabalhador afastou por doença, se você foi lá usou o 400. Aí, dentro de um prazo legal estabelecido pela Previdência Social, de 60 dias, ele volta a reafastar pelo mesmo motivo, por favor, não usem o evento, no exemplo que eu estou citando, doença, 400. Usem 450, que é reafastamento. Esse motivo 450, ele é utilizado quando, num prazo de 60 dias, o colaborador, o empregado, ele volta a se afastar pelo mesmo motivo. Nós precisamos utilizar este evento para que o sistema saiba como se comportar em relação a todas essas rotinas. Esse cálculo, identificar os 15 primeiros dias. Porque se você volta, ele reafasta, se você usa 400 novamente, é pelo mesmo motivo, está dentro de 60 dias. O sistema vai entender que é um novo afastamento. Estou aproveitando aí um gancho, né, para reforçar esse conceito. E o mesmo que eu disse vale para o acidente, onde nós usamos o motivo de afastamento 500. Reafastou, está dentro de 60 dias. É pelo mesmo motivo, use 550. Não use 500, porque ele vai retomar a contagem dos 15 primeiros dias. Tá? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para poder passar para vocês a respeito deste assunto. Vale reforçar o que eu disse bem no começo da apresentação. Vai ser sim necessário um acompanhamento do usuário, daquele que elabora a folha de pagamento, ou ainda daquele que cuida é responsável pelos afastamentos, o cadastramento dos afastamentos, para saber se o benefício será deferido ou não. Tá? Então, infelizmente, isso vai gerar um retrabalho, né? E esse retrabalho, é bom deixarmos claro que esse retrabalho pode gerar reflexos. Por quê? Benefício não foi... O afastamento é superior a 16 dias. O benefício não foi deferido ainda. Então, nessa hipótese, você vai deixar o novo campo desmarcado e as incidências de contribuição patronal, previdenciária, tanto patronal como do empregador, elas vão ocorrer normalmente. Mas quando o benefício for deferido, você vai acessar o sistema, vai marcar o novo campo lá no cadastro de afastamento, o benefício passa a ser deferido, o sistema deixa de utilizar os 2 eventos padrões normais que vinha usando até então, passa a utilizar um dos 2 novos eventos padrões de benefício deferido, e isso gera reflexos. E como nós sabemos, os reflexos não são apenas no cálculo do INSS.
Esses reflexos vão ocorrer também no cálculo do imposto de renda, eles podem ocorrer também para aqueles que têm desconto de pensão, no próprio cálculo da pensão, principalmente aqueles que utilizam o padrão 1 e 2. Né? Então, nós temos aí vários reflexos. A empresa, nesta hipótese, ela vai acabar ficando com crédito a ser compensado nos próximos recolhimentos. O próprio empregado ficará com um crédito de INSS, né? Esse valor vai ter que ser devolvido a ele na próxima ou próximas folhas de pagamento, se a retenção ocorreu. Então, de fato, essa decisão do STF, ela gera diversas consequências. Infelizmente, ela gera mais trabalho, gera retrabalho, principalmente para os usuários da folha de pagamento. Então, era isso que nós tínhamos para poder passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, contem com o nosso suporte, com os nossos colegas do suporte que estão aqui para poder atendê-los. E aguardem o próximo hotfix. Essas mudanças todas já estão prontas, preparadas, testadas, no momento em homologação, para serem disponibilizadas no próximo hotfix. Por hoje é só e até a próxima.